noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia dos pais. São 11 de agosto, são 20 horas e 13 minutos. O tema do nosso discurso hoje é saindo do chamado. Saindo do chamado e quer tirar os outros. Amém? Pastora Rose vai discursar essa palavra para você. A paz para todos. 1 Samuel 24, 1. Amém, pessoal? Hoje vocês vão descobrir qual o seu chamado. Às vezes você fala, não tenho não sei fazer nada, não sei falar nada, eu não presto para nada. Mas presta sim. Vou mostrar para vocês a importância que vocês têm. Vamos lá, no 24, versículo 1. E sucedeu que, voltando Saul, que o perseguiu os filisteus, anunciando, dizendo, eis que Davi estava no deserto de quê? Engedi, é isso mesmo? No 2. Então, tomou Samuel 3.000 homens, escolhidos dentre todos Israel, e foi buscar o quem? Foi buscar Davi e o dos seus homens, até sobre o quê? O cumes das penhas e das cabras e o quê? Montezas. 3. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. Entrou nele Saul e a cobrir seus pés, Davi e os seus homens estavam no fundo da onde? Da caverna. Vamos parar por aqui, depois a gente dá continuidade no 4, amém? Aqui nós estamos falando de Saul e estamos falando de Davi. Vocês vão saber se vocês estão sendo Saul ou se você está sendo Davi. Quando o Saul estava aqui reagindo, para você ver, quem está fugindo do propósito, do chamado, ele não quer ir sozinho, ele quer levar alguém com ele, amém? Amém. Não foi assim o diabo, Satanás, Lúcifer? Por isso que você não pode ir em qualquer conselhos, pessoal. Saul sabia que Deus não estava mais falando com ele. Quantas pessoas hoje, agora, nesse exato momento, já pregou, nesse exato momento, já louvou, nesse exato momento, já foi um grande levita, já foi um tio da igreja, já foi um pastor, uma missionária, um bispo, ouviu conselhos errados e está numa caverna. Sabe qual é a caverna de hoje? Uma depressão, uma mágoa, um esfriamento espiritual, não tem forças. E ele fala mesmo, não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade. Mas o que houve? Uma pessoa fez isso comigo. Foi um verdadeiro Saul. Está existindo muitos Saúl dentro da igreja, pessoal. Em vez de unir o propósito, ficar feliz com o irmão, com a irmã que está desenvolvendo no chamado, mas não. Aí fica a crítica. Faço. Não é bem assim. Você vê que aqui mostrou que Davi também não estava sozinho. Para você ver, todos que estão desanimados ou tá fugindo do chamado, ele tem também o grupo dele. Os outros falam que é panelinha, né? Assim que os outros falam, né? Isso é na empresa, isso é em qualquer lugar. Tem aqueles, né? Que eles já tem o mesmo papo, o mesmo espírito. Tava explicando essa semana. Foi hoje que eu falei contigo? Quando a pessoa ela tem um vício, ou seja lá a forma de ela viver, ela vai andar com pessoas que vivem igual ela. Ela não consegue se tomar com outro tipo de pessoa. Vamos lá? Para explicar vocês melhores?
abrir a visão de vocês. Quando a pessoa está morando na rua, ela rapidinho vai conseguir alguém, uma amizade que mora onde? Mora onde? É um morador de quê? De rua. Por quê? Porque vai falar o mesmo assunto. Vai falar que já teve família, vai falar porque chegou àquela situação. O assunto deles vai ser isso. De fracasso, debilidade, de vício. Ah, comecei assim, comecei assado. Eu abandonei a esposa, abandonei filhos. Ele vai andar com quem está com o mesmo espírito que ele. Então esse espírito que eu estou querendo dizer aqui de Saul existe também para tirar aquele que está com o espírito de Davi, de vencer, de lutar, de guerrear contra as forças do mal, contra os adversários. Mas quem tem que fazer a escolha? Quem é que sabe dizer aqui? Nós temos que fazer a escolha. Qual conselho você está tomando? Será que você não tem tomado mais conselhos errados do que os conselhos bons? Será que realmente você tem ouvido a palavra de Deus? Tem ouvido a voz do Espírito Santo? Então aqui, Davi e seus homens estavam no fundo de uma caverna. Mas ali havia o quê? Um propósito. Mas Saul estava de olho em quem? Em Davi. Presta bem atenção. Quem é orgulhoso tem sempre inveja. Quem tem sentimento ruim sempre vai lutar para que você venha ser igual ele. Então você tem que vigiar com as suas amizades, amém? Vigiar com quem você está conversando. Vigiar os conselhos. Tá na Bíblia? É da vontade de Deus? Então eu vou ouvir. Mas tá falando logo do pastor? O que meu pastor tá fazendo de ruim pra mim se eu tô aprendendo? Vou sair fora. Essa amizade aí tá legal não. Quem vai fazer a escolha é quem? É cada um de nós. Vamos lá no 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia ao qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Farto-eis como te parecer bem aos teus olhos. Levantou Davi e mansamente cortou o quê? A horta do quê? Do manto de quem? De Saul. E com o maior temor. Independente que ele era o que ele estava, Davi ele tinha bons olhos, tinha temor aos olhos ao olhar Saul. Então o que acontece? Tem pessoas que ela não está tendo esse temor. Porque assim, independente que a pessoa é é uma alma ali, é ele Deus, é ela e Deus. Eu não julgo ninguém, entendeu? Jesus chamou nós não para ser o quê? Juiz. Ah, mas ela não está mais na presença. Ah, agora o diabo dominou, entrou dentro dele, entrou dentro dela. E o que nós tem a ver com isso? Um assunto que não deveria surgir dentro da igreja é quem desanimou, quem parou no meio do caminho. A não ser para orar pelaquela pessoa que desanimou. Você está entendendo? Davi ele tinha um espírito diferente. Então lá no 5 diz assim: sucedeu porém que depois o coração doeu de Davi. Olha só o temor que ele teve. O coração dele o que? Doeu. Porque ele tinha que fazer algo, que era cortar um manto de Saul, que querendo ou não era algo consagrado, né? Diferenciado. Aí ele ficou com o coração o quê? E ficou triste por ter cortado o quê? Saul era um homem, gente. Por isso que quando o pastor, a gente prega aqui sobre temor no culto, temor às coisas de Deus, o envelope que vocês pegam, ter fidelidade no voto, fidelidade no seu dízimo. Tem que ter temor às coisas de Deus.
É esse temor que a gente está querendo trazer para vocês, porque isso tem tudo a ver com o teu chamado. Como é que você tem um chamado, é de Deus, mas não tem temor às coisas de Deus? Não existe isso. Como é que eu sirvo Deus? Eu tenho um chamado, eu tenho uma autoridade, mas as coisas de Deus eu não dou a mínima. Faço da minha maneira, quando eu quero. Quando eu não quero, também não faço. Apareço quando eu quero, vou quando eu quero. E o Espírito Santo fica só te observando. Aí o irmão e a irmã começam a desenvolver, começa a Deus usar ela, é o normal. Ainda fica enciumada, faz biquinho. Não pode. Você tem que falar graças a Deus, mas eu vou pedir a oração para ver. Eu preciso tomar vergonha. Eu preciso tomar uma decisão, uma atitude e não ficar desse jeito. Nem ficar com cara de tristeza e com biquinho, não. Isso não é de Deus, não. Aí diz assim, ó, no 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. E ao ungido do Senhor entendeu que eu e a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Para você ver, Davi sabia ou não sabia o estado espiritual? Porque tem a palavra de Deus que o Espírito testifica. Quem? O Espírito Santo. Como que Davi não sabia que Saul estava caído? Ele sabia, gente. Mas ele botou ali que ele não era juiz. Ele não estava ali para julgar. O problema de muitos irmãos hoje dentro da igreja é ficar julgando um ou outro. Quem faz mais, quem não faz menos, quem caiu, quem parou, quem desanimou, quem não faz nada. Faz o seu. Aleluia. Faz a sua parte. Eu não fico preocupada quem faz mais, quem faz menos. Eu tenho que fazer. Por isso que eu não fico no pé de ninguém. Eu tenho que fazer. Eu fui chamado para isso aqui. Esse é meu chamado. Qual é o meu chamado? Eu tenho que organizar o culto de terça-feira. Na quinta-feira Deus já começa. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu já sei já o que vai ser mais ou menos resolvido. Lá da pregação ele me usa aqui na hora. Mas o que vai ser feito, eu tenho que saber. Meu chamado é responsável do culto de terça e quinta. Eu tenho que saber o que eu vou passar para vocês. A minha responsabilidade é estar aqui. Não tem desculpa. Porque Jesus me chamou para o quê? Para fazer. Jesus me chamou para louvar. Louva com excelência de todo o seu coração. Dê o melhor para Cristo. Jesus me chamou no momento, eu só sou membro. Seja um membro diferenciado. Aleluia. Seja um membro de destaque. Que venha fazer a diferença para a glória de Deus. Eu sou um soldadinho de Cristo. Mas eu não estou me destacando em lugar nenhum. Nem na escola, nem em casa, nem na igreja. Então tu não é soldadinho de Cristo. Tu tá sendo um soldadinho de você mesmo. Eu sou do grupo de elite. Cadê o grupo de elite? Tá orando? Diga amém. O grupo elite tá orando? Tá orando? Amém. Mas respondeu. Amém. O grupo soldadinho tá orando, tá jejuando? Diga amém. Mas Jesus fala que não basta só orar, tem que vir. Não está vigiando no seu comportamento dentro da igreja. Esse foi o chamado de vocês. O chamado de vocês não é para ficar implicando um com o outro. Tem que se dar bem. E isso aí, criança, jovem, adolescente. Eu tô na igreja, não sei nem o que eu sou, pastor. Como é que é isso? Não sei se eu sou servo, não sei se eu sou escravo, não sei o que eu sou. Então tá ruim pro teu lado. A coisa tá feia. Se posiciona. Se posiciona. Se ele é teu pai, você diz que Jesus é teu pai, amém? Amém. Cadê a honra dele?
Se eu sou teu pai, cadê a minha honra? Como é que você honra Jesus? Com as suas atitudes, com o seu caráter, com a verdade. Aí diz assim, ó, quer ver? No 7. E com esta palavra Davi fez o quê? Converte os seus homens. Davi estava levando os homens para uma direção. Amém? Amém. Mas a atitude de Davi, o chamado do Davi, fez os outros homens querer também o quê? Mudar as atitudes dele. E também começou o quê? A querer o que Davi tinha. Mas não com o lado positivo. Se você tem um chamado, você tem que contagiar as pessoas. Você tem que... As pessoas falam assim... Tenho observado essa jovem. Você é observado, tá? Pensa que não, mas é. Ah, eu vou perguntar. Ah, eu vou a ele, ou vou a ela. Você é da igreja? Acontece ou não acontece? Às vezes nem chega a puxar um assunto. Só pergunta assim, você é cristão, né? Você é da igreja, né? Mas é por causa do quê? Do comportamento, pessoal. O comportamento de Davi aqui fez aqueles homens se converter. Fez esses homens olhar diferente o caminho que estavam andando. Será que você está andando diferente? Será que você está andando no chamado? Será que você está convertendo alguém com a tua atitude? Ou você está, deixando um mau exemplo e desconvertendo quem está convertido, fazendo que nem Saul? Saul queria Davi igual ele, isso sim. Por isso que vinha perturbado. Aí se tinha dor no peito, tinha que chamar Davi para o quê? Tocar a harpa para ele. É igual quando você está perturbado, não toma decisão, não ora, no jejum, não quer nada com Jesus, aí tem que chamar alguém para ficar orando você. Botar o louvor lá, mandar o louvor. Porque tá o quê? Atribulado, sem paz, sem direção. Vocês têm que ser diferenciados. Nós temos que ser diferenciados. As pessoas têm que olhar pra gente e querer buscar esse Deus que a gente está apresentando. Eu quero esse Deus aí da irmã Jane. Eu quero. Porque eu via ela, eu conheço ela o antes e o depois. Eu quero andar com Jesus. Eu vou perguntar qual é os cultos lá, o horário dos cultos lá. Por quê? Fez que nem fez Davi aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Os homens fez o quê? Os homens aconteceu o quê? Com Davi, conteve os homens, né, para ir, e não permitiu que levantasse com Saul. Saul levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Para você ver, a atitude de Davi chamou a atenção dos homens, e o que era para ser feito, ele vigiou, prosseguiu. Saul, ele sempre tinha uma má intenção, pessoal. Por que será que Saul tinha uma má intenção? Quem saberia dizer aqui? Ele foi escolhido por Deus. Foi ou não foi? Por que será? Saul foi escolhido pelos homens. Foi pelos homens. Quem foi escolhido por Deus foi Davi. Mas por que Saul agia desta maneira? Como uma pessoa pode agir da maneira que Saul agiu? Os olhos de Saul eram mais do que financeiro, gente. É ou não era? O problema de Saul ele não via, porque o problema já estava no espírito. Estava dentro dele. Orgulho. Como é que uma pessoa vai saber que ela é orgulhosa? Sabe ou não, pastor? Todo mundo sabe. Não aceita conselho. Finge que tá aceitando, mas quando vira as costas, tá. Murmura, reclama na reunião, no pensamento. Não aceito não. Não, isso aí não é pra mim. Não aceita
a pedir perdão, não aceita recomeçar, não aceita a se render, a se arrepender de verdade a Cristo. Fica sempre com o quê? Com defesa. Também não é bem assim. Não, eu não penso dessa maneira. Eu já tenho os meus pensamentos. Eu já fui para a igreja e já tentei, mas entristecer o meu coração e guardei mesmo. E eu não vou tirar isso de dentro de mim. Isso é um orgulho. É orgulhosos. Quando a pessoa é orgulhosa, nada anda, gente. Não anda no trabalho bem. Deus resiste ela. Porque Deus resiste à oração dela. Nada anda, fica tudo travado. Eu não posso dizer nem que tem melhores. Porque senão a palavra de Deus estava mentindo. Porque dentro da pessoa há um vazio. Aquela vozinha que não tem mais jeito. De querer que se mate. Quantas pessoas, por causa de orgulho, tiraram a própria vida? Tirou dos outros e tirou a dela mesma. Quantas pessoas? O orgulho mata a pessoa. Não seja nunca orgulhoso, orgulhosa. O orgulho a pessoa só quer pra ela. A pessoa só quer atenção pra ela. Ela quer presente pra ela, ela quer a casa pra ela, quer um casamento pra ela. Tudo é só pra ela, não deseja pro próximo. Ela não tem prazer em ver alguém dando testemunho. Ela não tem prazer na felicidade do outro. Saul não tinha prazer em ver Davi desenvolvendo. Ele não tinha prazer, mas o que ele não queria, o que ele mais temia, eu acredito, era ver Davi sendo honrado, né? Pastora, a Bíblia diz que Davi começou a perseguir, Saul começou a perseguir Davi quando as mulheres falaram assim: Saul matou os seus 1000 e Davi matou os seus 10.000. Acabou a vida de Davi. Só porque recebeu um louvor. Só porque recebeu esse louvor, ele ficou com o quê? Com Acabou. ódio, com raiva. E quem dava vitória ao exército de Saul? Era Davi. O próprio Davi que trabalhava ali, ó, ferozmente contra os adversários. Mas como todo mundo tava falando de Davi, pior que é desse jeito. Aquela pessoa que você tem ciúme, ou sei lá, um sentimento maligno, você vai ouvir falar dela ou dele aonde você for. É desse jeito. Às vezes você fala muito bem. Eu gosto muito dela. Aí a pessoa já fecha o semblante. Porque não gosta do sucesso daquela pessoa. Como eu estava falando com a senhora hoje, né? Geralmente, a pessoa que não gosta da senhora, ela não vai sentar com pessoa que fala bem da senhora. Não. Ela vai procurar pessoas que falam mal. Pra se ajuntar e falar. Aí, quando tu começa a falar mal da pastora Rose e você fala bem, aí ela vai ficar quietinha. Mas se ela encontrar um grupo que fala mal, concorda, o assunto flui. Aí vai embora. Assim foi Saul. Mas o fim é curto, pessoal. Não tem sucesso. Não progride no casamento. Não progride na vida espiritual. Não progride no chamado. No ministério. Tudo é mirrado. Tudo é Pastora Rose, não tem crescimento. Eu conheço um homem. Isso é sério, preste atenção. Ele foi ensinado aos caminhos do Senhor Jesus durante 2 anos. Tá na Bíblia não, é história do nosso dia a dia de caminhada. Esses 2 anos ele era perverso. Ele fingia que estava a favor da obra, mas ele manipulava as pessoas para atrapalhar a obra. Quando era para ter conquista a obra de Deus, ele ia lá e atrapalhava. Quando a pessoa ia fazer uma doação para a obra de Deus, ele ia lá e atrapalhava. Hoje a vida dele está uma desgraça. Perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu honra, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu amigo, perdeu todo mundo, pessoal. E hoje ele só tá com quem? Com o demônio que revelava para ele as mentiras. Era um demônio que conversava com ele, pastora Rosa.
forte. Dava para ele os acontecimentos e ele achava que era uma revelação de Deus. Tem muitas pessoas que estão no nosso meio. Elas recebem uma revelação do diabo e quer trazer essa revelação para nós. E aí, tá tudo bem? O diabo já falou para ela que aconteceu alguma coisa. Ela, tudo bem. Fica insistindo. Para ver se realmente aquela desgraça aconteceu. É o próprio diabo. A Bíblia diz que Deus não ouviu mais a voz de Saul. Aqui, ó. Me dê permissão? Tá aqui, ó. Não ouviu mais, ó. Eu acho que tá lá no... Aqui, ó. No 24, mas lá no versículo... Deixa eu ver aqui. É no versículo... 24 a gente tá. 24. Isso. Aqui, ó. Saul consulta... uma necromante. Meu Deus. Será que não é 24 mesmo, pastor? Acho que não. Tava aqui, eu anotei tudo, rapaz. Lutando a batalha. Tava aqui, eu tinha anotado. A Bíblia diz que Saul chamou Deus e Deus não ouviu mais ele. E a Bíblia diz que ele consultou uma espírita para invocar o mal para poder falar com ele, porque Deus não ouvia mais eles. Tem tantas pessoas que estão invocando o mal, porque Deus não está falando mais com ela, pastora. Eu vou procurar, continua sua pregação que eu vou procurar. Então, se você não ouviu o chamado de Deus, você vai ser... Presta atenção aqui, pessoal. Se você não é filho de Deus, filha de Deus, você vai não ter o chamado de Deus, mas vai ter o chamado do diabo. Vai levar a palavra do engano, a palavra da mentira, a palavra do mau caráter. Você está entendendo, pessoal? Existe o chamado de Deus, tem o chamado do homem também. Saul foi chamado pelos homens. Então vocês precisam saber qual é o teu chamado. Como é que você vai saber qual é o teu chamado? No que você é bom? Eu sou bom na leitura, eu gosto de ler muito. Eu gosto de ensinar. Deus vai te usar aí. Eu gosto de instrumental. Eu gosto de fazer teatro, peças. Aí Deus vai te usar aí para ganhar almas. Eu gosto de fazer coreografia, né? Tem gente que arrebenta, né? Ali, ela faz aquele gesto, né? Ela é chamada para aquilo ali. Cada um tem uma importância para Deus. Qual está sendo a tua importância diante de Deus? Diante do teu Pai hoje? Qual está sendo a importância que você está se colocando à disposição dele? Será que você tem ouvido realmente a voz do Pai, que é Deus? Ou você tem feito assim, ó? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer agora não. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas vou esperar mais um pouquinho. Não deixa pra amanhã não, pessoal. Pode ser tarde demais. Quantas pessoas falam assim, ó, vou me batizar, se preparou? Não, vou me preparar para se batizar nas águas. No outro dia não acordou mais. Jovem, tá? Eu sei disso. Verdade. Vamos lá no 7, 28, de 1 Samuel. Coloca lá, por favor. 1 Samuel 28, versículo 7. Para vocês verem. Quando a pessoa não ouve mais a voz de Deus, ela deixou o chamado, ela vai ficar desesperada, ela vai querer ouvir a voz de outra pessoa. Se ela não ouve a voz de Deus, não tem mais Deus com ela, quem vai se aproximar dela não vai ser mais Deus. Ela vai invocar outro. Vamos ver quem é que vai ser invocado? Vamos lá no versículo 7. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela e os seus criados,
que eles disseram: eis que herdou a uma mulher que tem espírito de adivinhação. Quantas pessoas ela não tem mais? Ela perdeu. Como é que uma pessoa pode perder o Espírito Santo? Vocês sabem que pode? Pode. Uma pessoa perder a unção, perder o chamado, pecado. Se aproxima do pecado que o Espírito Santo não está mais ali, não. Não tem como ele ficar dentro de um ser, num corpo, que não está mais ouvindo a voz dele. Aí ele ficou perturbado, ele foi buscar o quê? Uma direção. Com quem? Com uma mulher que o diabo usava para poder dar instruções para ele. E não é que os outros fazem isso? Tem pessoas que ela vai atrás de adivinhações, ela vai atrás de pessoas, eu estou falando com o pai da mentira, o espírito maligno, porque perdeu a direção de Deus. E o que aconteceu com Saul? Ele fez de tudo para Davi perder o foco. O que ele reprovava, ele passou a praticar. Pode ler até o 9. Ele reprovava. Aí depois ele passou a praticar. Porque ele tinha perdido o quê? A visão. No 8. E Saul se disfarçou. Tá vendo? Quem tem um enganador vive disfarçado. Disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com os 2 homens. Isso mesmo? E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que adivinhe pelo espírito, ó, vê o espírito escrito aí, ó, espírito de feiticeira, que me faça subir a quem eu te disser. 9. Então a mulher disse: eis aqui, tu sabes o que o Saul fez. A mulher falando, né? Tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos. Ele era contra. Depois ele foi atrás. Contra os adivinhos e os o quê? Encantadores, né? Tem vive de encantos aí, historinha de encanto, de horóscopo, essas coisinhas aí, vigia. Pega a direção aí, ó. Porque, pois, me armas um laço e a minha vida para mim fazeres o quê? Morrer? Uma pergunta. Essa aqui é a mulher falando pra... Não era a mulher que estava falando? Era a necromântica. Era ela que estava ali, que ele foi atrás. No 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Como que ele poderia dar essa certeza para aquela mulher se ele tinha deixado Cristo? Que ele tinha deixado o caminho, que ele tinha deixado o chamado. E aquela mulher foi o quê? A primeira coisa que ela fez foi lembrar que ele perseguia eles. É igual, vou dar um exemplo para vocês não ficar confusos. Uma pessoa serve Deus, depois sai da luz, vai para onde? As trevas. Vai para as trevas. Aí você fala assim: você não era cristão? Não, eu sou mais não. Agora eu tô fazendo outras coisas. Mas ali já mostra a roupa, já mostra tudo. Quem tá entendendo? Não precisa falar, né? Explicadinho, não, que vocês todos aqui estão entendendo. Ela deixa a luz, deixa o Senhor, deixa o altar e vai servir outros deuses, outros senhores. Mas era simplesmente se arrepender, simplesmente pedir ajuda. Mas preferiu o quê? Voltar para onde? Vem pra cá, Laurinha, senta aqui. Terminou voltando. Da Jane. Laurinha da Jane. Voltou. Senta do lado da Jennifer aí. Muitas pessoas, em vez de se arrepender, ela volta pra aldeia, da onde ela seguia, o que ela fazia. Só que ela não fazia, ela não passa a fazer só
uma coisa, ela fica pior, 7 vezes piores. Porque os espíritos começam a vir aqui, vem um, vem dois, porque vê o quê? O lugar com bastante espaço. Porque um orgulhoso, ele não tem paz. O orgulhoso não dorme. O orgulhoso é vazio. Você que fala assim, eu não gosto de pedir ajuda, eu não gosto. Eu não gosto de falar os meus problemas para as pessoas. Não é para as pessoas. Se você tem um homem ou uma mulher de Deus espiritual e você sabe que pede conselho. Ou você fala com Deus, já abre a Bíblia, mas faz alguma coisa. Eu não gosto de ser exposta. Mas você está sendo exposta ao pecado do diabo. Deus está te expondo aqui na palavra. Não, e o diabo, ele está vendo o que você está fazendo. O diabo está vendo com quem você está se confessando, com quem você está pedindo orientação, para quem você está pedindo conselhos, o que você pode fazer certo e está fazendo errado, está deixando o quê? O teu chamado. E quem está gostando disso? É Deus? Deus, ele fica satisfeito e feliz quando um homem de Deus é humilde, de todo do coração. Pastor, eu errei, eu caí mesmo, mas eu falo pro senhor, eu preciso de ajuda, eu estou muito arrependido, me orienta, põe a mão na minha cabeça, se é para jejuar, eu vou jejuar. Às vezes a pessoa está mais preocupada com a posição. O que os outros vão falar, o que os outros vão fazer, o que os outros vão dizer. E a tua alma? Pra onde vai, mulher, homem de Deus? Não se importa o que os outros estão dizendo ou falando de você, não. Volta enquanto há tempo. Volta enquanto há tempo. Nosso Pai está assim, ó, de braços abertos para você. Não perca o teu chamado. Deus quer chamar você, sabe de quê? Descendente de Abraão, filho de Abraão. Eu estava lendo. Gente, que chamado lindo foi Abraão. Até o dia de hoje, nós somos descendentes dele. Eu estava lendo a história do bisavô dele. Bisavô dele, presta atenção. Para não se perder aqui, olha, esse ouviu o chamado. Abraão, ele viu o chamado dele com Deus. O bisavô dele, que era Serugues, morreu com 230 anos. Depois, o pai dele, de Abraão, que era Naor era pai de Abraão, morreu com 105 anos. Abraão, ele tinha uma jornada pela frente. E digo mais, hein? Era idólatra. Ele servia idolatrias. Pai, bisavô, não tinha fé que Abraão. Essa história aqui fala assim, eu não me converto, eu não ouço o chamado de Deus, porque o meu pai não é, o meu avô não é, a minha avó não é. Conversa. E digo mais, hein? Lá em Gálatas 3:7 fala que nós somos descendentes de Abraão. 205 anos que foi morrer o pai de Abraão. Abraão morreu com 175 anos. Novinho? 175 anos. Mas Deus não deixou ele morrer sem a mudança, sem o sonho dele realizado, porque ele foi fiel no chamado. Ele tinha um chamado. Ele foi para uma terra de deserto. Duvido de eu chamar alguém aqui pro deserto que vão ir, velho. Eu fui. Não, quero abundância, quero apartamento, quero... Não. Eu quero dinheiro. Mas se Deus te botar para você crescer no deserto, e aí? Quem tá entendendo? Se o chamado de Deus é para você recomeçar com uma pessoa humilde e ali os dois crescer junto, ô glória, fazer a história junto, desenvolver junto,
Ser cheio de Deus junto. No ministério junto. Aleluia. Ser batizado no Espírito Santo. Eu já vi um casal, foram batizados juntos os dois. Coisa mais linda. Os dois fizeram propósito juntos. Os dois jejuaram juntos. Oh, coisa linda. Isso que é chamado, pessoal. Não desista do chamado que Deus tem na tua vida. Custa o que custar, passa o que passar, viva o propósito de Deus. Porque vale a pena. Porque quando Abraão, ele ouviu o chamado de Deus, ele passou por vergonha? Ele foi envergonhado? Abraão foi envergonhado? Como é que tu pensa que vai ser ouvindo a voz de Deus? Se você ouvir a voz de Deus, você jamais será envergonhado. Jamais você vai ser envergonhada, mulher de Deus. Ouça a voz do chamado. Se você depois quiser ir ao profundo a história de Saul, a triste história dele, vão ler em casa. Se jogou em cima da própria espada. Você sabe o que é se jogar em cima da própria espada? Ser pego com as próprias palavras. Porque a palavra é uma espada. Vão pegar a gente nas nossas próprias palavras. Você disse que não pode fazer isso. A necromanta não pegou ele? Pegou com as palavras dele. Mas você até condenava isso. Você falava que isso era errado. Olha, eu tô aqui, mas tô pensando numa pessoa. Se Deus me der a oportunidade de eu ver ele, estar com ele, eu vou falar pra ele: eu aprendi com o Senhor. Então era mentira o que o Senhor pregava pra mim? O Senhor falava pra mim que a gente tinha que olhar pra Cristo, não pode mais olhar pra trás. Botou a mão no arado, não pode olhar pra trás. Temos que andar direito, porque nós pode arrastar os demais que estão acreditando em nós. O Senhor pregava isso pra mim. Então trate de se posicionar. Trate de andar direito. Ah, Deus tem que me dar essa oportunidade. Deus, eu estou desejando aqui neste altar. Porque o que eu disse lá, desde o meu início da minha conversão, convertida, até o dia de hoje. Quem me conheceu lá atrás, fala, ela não mudou nada. Jesus tá aí, é na fé. Pode estar mais madura, mais velha, né? Vai ver se tem uma ruga aqui, né? Faz parte, é a vida. Agora, o meu caráter, meu relacionamento com Deus, vocês não podem deixar se contaminar, não, pessoal. Ah, mas estão me dando um conselho para ver a igreja com outra direção. Estão me dando um conselho para ver o homem e a mulher de Deus. Vigia quem está te dando conselho. Nem todas as revelações são de Deus. Eu acredito em revelação, mas eu peso o Espírito. Eu vejo se realmente é o Espírito Santo. E Deus prova, tá? Eu ainda falo, Deus, confirma. Se é de Deus, confirma. E pior que ele confirma. Sempre confirma. Vocês ficam indo em qualquer conselho, por isso que sofre. Por isso que sofre. Não vai em qualquer conselho. Quer o melhor conselho? Quer? Quem quer conselhos bons aqui? Tudo tá aqui. Aqui fala de casamento. Aqui fala de vida financeira. Aqui fala de caráter. Aqui fala de Santa Ceia. Tudo que você quer aprender sobre o Espírito Santo. Mas tem preguiça de ler. Quer ficar lendo vários tipos de outras coisas. A Bíblia tem preguiça de ler. A partir de hoje, todos vocês vão ouvir o chamado de Deus. Ele vai acordar vocês para orar. Não, ele me acordou, foi à toa. Não, é para você orar. De madrugada, no frio, é para orar. É para você mandei um zap um dia desse aí, 2 horas da manhã para uma pessoa. E eu ainda falei, Deus, não vou mandar não. Olha o chamado, o que faz? 2 horas da manhã a pessoa deve estar dormindo, tá não? Às vezes não. E não tava nada. A pessoa começou a chorar. Mandou áudio um atrás do outro. Eu mandei ela mandou quase 10. Pastora, veio na hora certa. Eu ia fazer uma besteira.
palavra veio certinho para minha vida e me edificou. Eu não vou fazer o que estava na minha cabeça. Você está entendendo, pessoal? Por isso tem que andar no Espírito. Amém? Bate palmas para Jesus. Amém?